O antissemitismo tem ressurgido, digamos assim, no Brasil. Vimos manifestações contra judeus em universidades. A PUC é uma dessas universidades, né? Alguns alunos se manifestaram como sendo perseguidos por opositores mais à esquerda. Uhum. Como o senhor entende esse processo de ressurgimento do antissemitismo dentro das universidades no Brasil? Eu acho que o antissemitismo, como tudo que é meio irracional, é muito difícil de acabar. É irracional, né? Ninguém consegue explicar. Jesus matou Jesus durante um tempo, apesar que Jesus era judeu. Os judeus eram vistos como alguém que negociava dinheiro numa época que isso era feio. Mas eu acredito que existem. Veja bem, eu não acredito que o Homo sapiens seja racional, tá? Isso tem que ficar claro. Eu não acredito. Uma nomenclatura Eu acho que, errática. não que não haja níveis racionais no Homo sapiens, mas eles são muito frágeis. E os fundamentos baseados em argumentos racionais normalmente são muito frágeis. Eu acho que a espécie é psicótica estruturalmente. E a modernidade é um surto, como ela nunca teve, até agora funcional, mas que demonstra claramente para quem olha. Então, eu disse isso para ficar claro a minha posição, né? A minha posição de que não me parece possível facilmente encontrar soluções racionais para os problemas que a gente vive hoje. E isso pode me levar a ter raciocínios completamente esquisitos, é isso que eu quero dizer, mas para mim é muito claro isso, né? Mas o que foi que você perguntou? Porque eu saí para o outro lado. Eu perguntei como o senhor entende esse processo de ressurgimento, digamos Do assim, do antissemitismo, então. antissemitismo. Antissemitismo pontualmente. Eu comecei a dizer isso para explicar que eu não acho que tem uma explicação de fundo racional para o antissemitismo. E para isso, eu diria a você o seguinte: o antissemitismo atual ele é bastante de esquerda, claramente de esquerda. Então é Né? político, ideológico. Ele é político ideológico. E é muito claro, porque Porque nós tivemos no passado, né, o econômico, né, algumas manifestações de Sim. antissemitismo, né, cultural. E que na realidade ele é recuperado. Os famosos protocolos do Sábio de Sião, ele é recuperado em vários articulistas que eu já li, apesar de não citá-lo, quando diz que, por exemplo, o lobby judaico é o mais poderoso dos Estados Unidos. É protocolo do Sábio de Sião. Apesar que foi uma invenção russa e czarista, a conspiração judaica internacional, o fato dos judeus terem poder no mundo inteiro, isso é típico do protocolo de Sábio de Sião. Né? Mesmo quando a direita acusa... É antissemitismo. É antissemitismo. Quando a direita acusa o George Soros de ser o grande financiador da esquerda, ele é judeu. Né? Então também aparece aí um antissemitismo. Mas eu acho importante pontuar o antissemitismo da esquerda porque ele está na imprensa, ele está na mídia, ele está na universidade, ele está na ONU, em todo lugar. Né? E por quê? Porque no processo de transformação da esquerda, a esquerda ela vai paulatinamente se transformando numa esquerda de crítica colonial. Isso já nos anos 60. Né? E, portanto, se entende que Israel é um país colonialista que oprime uma população que é colonizada. E um país que é aliado aos Estados Unidos, que é o Sim, grande, né? O que não foi na origem, né? Israel no começo não existiu graças aos Estados Unidos, né? Muito mais graças às armas tchecas, aos comunistas soviéticos, né? Mas isso é lá atrás, né? Mas sim, aliado ao grande império americano, né? Que faz com que pessoas de esquerda idiotamente defendam o Irã. Que feministas não tenham
criticado o Hamas por estuprar mulheres israelenses. Como não enxergar que a espécie sapiens é ridiculamente irracional? Né? Como não enxergar isso? Então, assim, as pautas são mentirosas. Né? Então, eu acho que o ressurgimento da esquerda hoje é um ressurgimento ligado à transformação da esquerda numa crítica colonial e à ideia de que Israel é um país colonialista, bancado por França, Inglaterra, Estados Unidos, certo? Contra a população oprimida que é palestina. Agora, é claro que tem um antissemitismo nisso, de fundo, que é o seguinte: meu Deus do céu, por que tem tanto brasileiro preocupado com os palestinos? Por quê? Por que não estão preocupados com as vítimas de massacre na África? Por que não estão preocupados com a violência no Sudão, na Nigéria? Por que exatamente com os palestinos? Por quê? Por que que uma região distante do Brasil, fora imigrantes judeus e árabes que tem aqui, mas assim, distante geopoliticamente, distante fisicamente, em que a esmagadora maioria da população brasileira militante não sabe nada da história, não conhece nem a geografia,